Olá, boa tarde, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas queridos de Deus. Estamos iniciando mais uma live. Esta live que iria ser feita na quinta-feira, eu antecipei para a tarde de hoje, porque na quinta-feira eu tenho um compromisso a realizar, tá bom? Então essa live é para todos os cristãos e de uma forma especialíssima, além dos cristãos, todos os mestres, leitores e todos aqueles que queiram conhecer mais a sua igreja, a Santa Liturgia, a Santa Eucaristia, é o que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então vamos iniciar essa live invocando a Trindade Santa, para que em aliança com Deus Todo-Poderoso nós possamos levar a graça de Deus a todas as pessoas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como de costume, a gente coloca sempre o Ave Maria, dedicando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus, por aqueles que estão contaminados com a Covid-19. Graças a Deus, hoje o Dom Giovanni já recebeu alta, graças a Deus teve uma melhora. Já acabei de ver agora no Instagram da Diocese de Estância que ele acabou de receber alta agora. E rezamos também, continuamos rezando por ele, pela recuperação e estabelecimento total da saúde dele. Também por Diácono Fernando, que ainda está hospitalizado, e a sua esposa também, que se hospitalizou. E Tânia, também secretária da Cúria, que também está hospitalizada, está na UTI, tá bom? Então rezamos por essas pessoas, por todos aqueles que estão contaminados, pedindo pelos médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, policiais, defesa civil, todos aqueles que estão na linha de frente, que não sejam contaminados, tá bom? Então rezemos o Ave Maria para que todos aqueles que estão contaminados se curem, e aqueles que estão na linha de frente não se contaminem com este vírus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria iniciar esta live com a antífona da liturgia de hoje, dia 27, que diz o seguinte: alegramo-nos e exultemo-nos, demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse de seu reino. Aleluia. Apocalipse 7.6. Tá bom? E aí, nós podemos também pegar como referência para nosso dia de hoje o comentário da primeira leitura, de Atos 11, de 19 a 26, onde os apóstolos, após a morte de Diácono Estevão, os apóstolos dispersaram, algumas pessoas muito dispersaram, os apóstolos afinco começaram a evangelização. Então diz o seguinte: no meio de tantas vozes confusas, enganadoras, cabe-nos captar a inconfundível voz do bom pastor e segui-lo. Então é o nosso papel, é a nossa missão, seguir o bom pastor e não os falsos pastores que aparecem por aí afora, tá bom? Então esta live de hoje, dedicada para, como eu já falei, para os cristãos, para os mestres, para os leitores,
é extraída aqui do documento Sacrosanto Concilium, que nós já acabamos a parte do Catecismo da Igreja Católica, passamos agora para o Sacrosanto Concilium e vamos trabalhar normas gerais sobre a Sagrada Liturgia, tá bom? Então, a letra A regulamentação da liturgia compete à hierarquia. Artigo 22, inciso 1º. Na Igreja, a regulamentação da liturgia compete unicamente à autoridade, isto é, à Santa Sé Apostólica, como nós estudamos isso também no Redemptionis Sacramento, e segundo a norma dos direitos dos bispos. Inciso 2º, em virtude do direito dentro dos limites estabelecidos, a regulamentação da liturgia compete também às diversas assembleias episcopais territoriais, legitimamente estabelecidas, isto é, aqui no Brasil a CNBB, que nós temos aqui, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Inciso 3º, ninguém mais, olha aí só, ninguém mais, nem mesmo o sacerdote, seguido a sua própria inspiração, pode acrescentar, tirar ou mudar alguma coisa na liturgia. Isto é forte. Vou deixar bem claro isso aqui. O inciso 3º do artigo 22 do Sacrosanto Concilium diz o seguinte, o inciso 3º, ninguém mais além da Santa Sé Apostólica, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, aqui do Brasil, CNBB, ninguém mais, nem mesmo um sacerdote, seguindo as próprias inspirações, pode acrescentar, tirar ou mudar alguma coisa na liturgia. Tradição e evolução. O artigo 23. A modificação de cada uma das partes da liturgia deve estabelecer sempre baseada em rigorosos estudos teológico, histórico e pastoral, para que se mantenha a tradição, se abra os caminhos para uma legítima evolução. Considere-se também as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, a experiência, as modificações já introduzidas e, finalmente, aquelas que provêm de indutos já obtidos. Nenhuma invocação seja entronizada, senão em função da unidade da Igreja, com base em experiências e conhecimentos verdadeiros e com toda a cautela, procurando novas formas que provenha como que organicamente das antigas. Isto é, a liturgia ela tem a sua raiz e aí tem que seguir a tradição rigorosamente, tá bom? Evite-se também, quanto possível, grandes diferenças entre ritos de regiões vizinhas. A Bíblia e a liturgia. O artigo 24. A Escritura desempenha papel primordial, importante na celebração litúrgica. Fornece as leituras e é explicada na homilia. Isso é um ponto aqui muito importante que nós estamos tocando agora, no artigo 24. A Escritura desempenha papel primordial, importância na celebração litúrgica. Fornece as leituras e é explicada na homilia. Eu já falei aqui em outras lives anteriores e falo agora e repito de novo. A homilia é uma palavra latina que significa dizer que o diácono, o padre, o bispo, o papa
ele vai fazer o esclarecimento das leituras que foram proclamadas. Porque nós não podemos ouvir uma leitura na liturgia, na Sagrada Liturgia que foi proclamada, e sairmos de outro caminho que não tem nada a ver. Não. Nós temos que esclarecer com a homilia as leituras que foram proclamadas, tá bom? Já os ministros não ordenados, os leigos, que são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra, eles fazem a reflexão, tá bom? Da leitura. Canta-se os salmos, cuja inspiração e sentimento se prolonga nos hinos e orações litúrgicas, conferindo significação nas as mais diferentes ações. Quando se procura, pois, reformar a liturgia, fazê-la evoluir e adaptá-la, é preciso cuidar para que se conserve suave e vivo o gesto pela Sagrada Escritura, que caracteriza a tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Isto é, o que é que está dizendo aqui? Só muda o idioma. A liturgia continua a mesma. Vai mudar o idioma. Revisão dos livros litúrgicos. O artigo 25. Reveja-se quanto antes os livros litúrgicos das diversas regiões, com o auxílio de peritos e de acordo com os bispos. Letra B. Norma da ação litúrgica da hierarquia e da comunidade. O artigo 26. As ações litúrgicas não são ações privadas. Olha aí. Toda ação litúrgica ela é pública. Mas celebrações da igreja, sacramento da unidade, povo santo reunido ornamentadamente em torno do bispo. Toda a liturgia de uma diocese, de uma arquidiocese, gira em torno do bispo. Tudo que nós fazemos é em nome dele. Tá bom? Tanto padre quanto diácono e os outros fazemos em nome do bispo. Tá bom? Nós fazemos em nome do bispo. São, pois, ações de todo o corpo da igreja que lhes dizem respeito e o manifestam intensamente a cada um dos membros de maneira diversa, segundo a variedade das ordens, das funções e das partes. Voltou aqui, tem um problema aqui, voltou. Pois bem, preferências dadas à celebração comunitária. Isso aí já estou dizendo, toda a liturgia ela é pública. No artigo 27, vai tocar um ponto que eu vou explicar o motivo. Por quê? No artigo 27, sempre que o rito, por natureza, comportar uma celebração comum, com a presença e efetiva participação dos fiéis, deve-se estimulá-la na medida do possível, dando-lhe preferência à celebração privada. Aí quando isto acontece, eu vou explicar. Isto vale para a administração dos sacramentos e, sobretudo, para a celebração da missa, sem que se constate a natureza pública e social, mesmo na missa privada, isto é, mesmo celebrando uma missa privada. O que é missa privada? Por exemplo, em 2020, o Papa formulou um decreto lá no Vaticano, suspendendo as santas missas presenciais. Olá, Vera Lúcia Alves, que Deus abençoe, seja bem-vinda, minha irmã. O Papa no Vaticano, por conta da pandemia do Covid-19, ele formulou um decreto suspendendo as missas presenciais para passar para a missa privada, isto é, missas transmitidas
pelos canais de televisão, pelos meios de comunicação. Então, nesse caso, pela autoridade maior da igreja, aí passa a celebrar a missa privada. Porém, ela sendo privada, ela alcança todos os fiéis que competem àquela região, tá bom? Mesmo ela sendo privada, autorizada pela Santa Sé Apostólica, pelo Papa e pelos cardeais. E aí depois vem para a região regional, a CNBB, também formulou um decreto. Depois o arcebispo metropolitano aqui de Aracaju formulou o decreto dele também, para que as missas passassem a ser privadas por conta da pandemia, para salvaguardar a vida dos fiéis, tá bom? Então ela passa a ser privada nessas modalidades. Isto ocorreu só este ano? Não foi só o ano de 2020 e 2021 que nós estamos passando essa pandemia aí. No século XIV aconteceu também, pela peste negra. O Papa Clemente VI decretou um decreto também, formulou um decreto. Depois, no século XVII, a peste negra também continuou assolando todo mundo a nível mundial. O Papa Alexandre VII também formulou um decreto para as missas privadas. No século XIX também ocorreu a gripe espanhola. Também o Papa Pio IX formulou um decreto para que saísse das missas presenciais para as missas privadas. E agora, em 2020, em março, o Papa Francisco formulou um decreto, também como eu já tinha falado, e também a CNBB e o arcebispo de Aracaju também formulou um decreto para que as missas passassem a ser privadas, cumprindo as normas sanitárias para evitar que as pessoas fossem contaminadas, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aí às pessoas que estão aí. Eu acabei de falar que toda a liturgia ela é pública, mesmo no contexto da pandemia, ela passa a ser celebrada privada, mas alcança todos os fiéis, tá bom? E também no decreto foi autorizado as pessoas a comungar espiritualmente, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas aqui para Tânia Lima Barbosa, que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe. Boa tarde. Que mais? Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Olá. Depois eu respondo isso aí. Elisiane Soares. Que Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Pois bem. Então, aí agora vamos continuar a dignidade da celebração. A dignidade da celebração. O artigo 28, ele fala o seguinte: em todas as celebrações litúrgicas, o ministro e fiéis, no seu desempenho de suas funções, faça somente aquilo que te competem. Isto é, cada um faz a sua parte e não atrapalhe o outro, a parte que o outro tem de fazer, tá bom? Tudo aquilo que lhe convém, a natureza da ação de acordo com as normas litúrgicas, cumprindo rigorosamente as normas litúrgicas. Entenderam? Então, cada um no seu papel, na sua função, exercendo com toda dignidade esse ministério que foi lhe confiado pela igreja, tá bom? No artigo 29... os acólitos, leitores e comentadores. Isso é muito importante aqui, viu? Um ponto muito importante. Essa dimensão aqui no artigo 29. Para os acólitos, para os leitores, para os comentaristas, cantores, os animadores, Ministério de Música. Exerçam o verdadeiro ministério litúrgico. Olha aí. Todos aqueles que estão a serviço da liturgia estão exercendo o ministério litúrgico. Lembre-se que você está servindo a liturgia. Você não está acima da liturgia, você tem que fazer o que a liturgia manda. Você está a serviço dela. Tá bom? Então, fala aqui com clareza e objetividade para os acólitos, leitores, comentadores, que são os comentaristas,
Exerça um verdadeiro ministério litúrgico, desempenhe, pois, as suas funções com devoção e ornamentamente, como convém à dignidade do ministério que lhe foi confiado, e ao que o povo de Deus lhes exige, com todo o direito. Desde cedo, portanto, estejam todos imbuídos do espírito da liturgia. Isto é, antes de você ir servir a liturgia, você tem que estudar o que você vai fazer na liturgia. Você já tem que ir preparado para exercer essa função. Caiane, que Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Então, quando você vai servir a liturgia, em qualquer dimensão, seja acólito, cerimoniários, leitores, comentaristas, né, cantores, ministério de música, você tem que se preparar antes da liturgia, o que você vai fazer na liturgia. Entendeu? Você tem que se preparar para você exercer seu ministério com dignidade. Pois bem, participação ativa dos fiéis. O artigo 30 diz o seguinte no artigo 30: para promover a participação ativa do povo, recomenda-se aclamações, respostas, salmodias, antífonas, cânticos, assim como gestos ou atitudes corporais, nos momentos devidos. Porém, guarde-se o silêncio sagrado. É uma coisa aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos longe de chegar ao desejado que a igreja pede. O que é que o Santo Padre e o Papa Francisco fala no Ângelo? No Ângelo de domingo ele celebra o Ângelo, que é em latim, Ângelo para nós aqui em português. O que ele fala sempre, ele chama atenção nessa dimensão, quando ele está sempre celebrando também a Santa Missa. Ele diz o seguinte: dê espaço ao silêncio na liturgia, porque nós temos umas liturgias muito barulhentas. Olha o que é que o Santo Padre e o Papa chama a atenção de cada um de nós. Ele diz que nós temos umas liturgias muito barulhentas. Tem que ter espaço. Tem que ter espaço para o silêncio no momento da liturgia, principalmente pós-comunhão. Em todos os momentos, antes de iniciar, tem que silenciar. Qualquer proclamação tem que dar uma pausa de silêncio, principalmente na proclamação do Evangelho. O que é que nós vemos nas liturgias? É uma zoada depois que se proclama o Evangelho, um bater palma, que eu não sei de onde buscaram isso. Porque é Jesus que fala, através do ministro ordenado. E eu não sei onde buscaram essas palmas para bater depois da proclamação do Evangelho. E o pior, tem ministro ordenado que pede, batam palma. É complicado, né? A igreja pede uma coisa e alguns ministros querem fazer outras, aí desobedecendo o caráter litúrgico, tá bom? Então, mas cada um vai responder pelos seus atos. Liturgia e classe social. Vamos agora no artigo 32. Ninguém pode ser colocado em evidência nas celebrações, cerimônias ou festa litúrgica, a não ser em vista das funções ministeriais que exerça, da ordem que pertence à da reverência que se deve, de acordo com a norma litúrgica, às autoridades civis. Isto é, nós não podemos celebrar a liturgia, nem padre, nem diácono, nem bispo, e focar para sair da leitura que foi proclamada e elogiar A, B e C. Nós não podemos fazer isso. É o que fala aqui.
Ninguém pode se colocar em evidência nas celebrações, nas cerimônias ou festa litúrgica, a não ser em vista das funções ministeriais. Quais as funções ministeriais? Por exemplo, pode-se depois da homilia fazer uma ênfase sobre um aniversário de ordenação diaconal, presbiteral, arcebispado. Neste momento pode, após a homilia, pode fazer uma ênfase sobre o aniversário do sacramento da ordem para um diácono, para os padres e para os bispos. Aí pode fazer, dentro do contexto litúrgico. Aí pode, tá aqui, olha. Cerimônia dentro das funções ministeriais. Aí no aniversário dos diáconos, de padres, de bispos, de papa, aí pode dar uma ênfase nessa dimensão aí, tá bom? Do contrário, não. Normas didáticas e pastorais. Artigo 33. Embora vise principalmente ao culto da divina majestade, a liturgia, olha aí, o artigo 33, eu vou repetir isso aqui que isso é forte. Embora vise principalmente ao culto da divina majestade, a liturgia contém muitos elementos de instrução para o povo. Na liturgia, Deus fala a seu povo e Cristo anuncia o Evangelho. É o que eu acabei de falar. Depois da proclamação do Evangelho, que o ministro proclama, aí que eleva o evangeliário ou o lecionário, aí é um bater de palmas sem fim. Que era o momento de silenciar para acolher a palavra que Jesus acabou de falar. Faz uma vênia, a elevação, e silencia para acolher a palavra. E agora escutar a homilia que o ministro vai fazer, tá bom? O povo responde com cânticos e com orações. Quando é, por exemplo, eu quero explicar aqui quando é que o povo responde na liturgia. Oração da paz é do presidente. E eu percebo muito quando eu estou participando servindo a liturgia ou celebrando a liturgia. Eu percebo muito quando eu estou fazendo a oração da paz, ou o padre está fazendo, eu estou auxiliando, ou o bispo, e muitos fiéis na assembleia rezando junto. Não podem. É a oração do presidente. Como, por exemplo, também outra gravidade maior do que a oração da paz. É quando o presidente, que eu não posso fazer, só o padre, o bispo e o papa, está rezando a oração eucarística. O que é que a gente tem que fazer na oração eucarística? Eu conheço todas as orações eucarísticas. Eu sei de cor. Porque eu lido com ela. Eu tenho que saber quando eu vou servir a liturgia, na hora de pôr a pala, na hora de tirar, na hora de servir o material litúrgico, as alfaias, fazer tudo aquilo ali. Eu tenho que conhecer a oração eucarística. Mas eu não posso rezar a oração eucarística. Entendeu? E nem fiel nenhum pode rezar. Ele faz a resposta da oração eucarística. Ele faz as respostas da oração eucarística, tá bom? Então ele faz as respostas, os fiéis fazem as respostas, tá bom? Agora rezar de hipótese alguma. Pois bem, continuando o artigo 33, o sacerdote preside a assembleia em nome de Cristo. Olha aí, em nome de Cristo. As preces que se dirigem a Deus são feitas em nome do povo e de todos os presentes. Isso aqui são a oração da Assembleia. Os sinais usados para manifestar as coisas invisíveis foram escolhidos por Cristo e pela Igreja. Então, ninguém pode fazer invencionice para colocar dentro da liturgia. Porque o que se celebra dentro da liturgia, o que se faz dentro da liturgia, foi escolhida por Cristo e pela sua igreja. Tem que fazer o que está ali, no ritual, tá bom?
Todos esses sinais visam, aspa, abre aspa, nossa instrução, fecha aspas. Olha aí, seguir categoricamente o ritual da liturgia. Não apenas quando se lê, abre aspas, o que foi escrito, fecha aspas. Romanos 15, 4. Mas também quando a Assembleia ora, canta ou age, alimentando a participação dos fiéis e lhes despertando o Espírito para Deus, a fim de que lhes preste um culto consciente e dele receba todas as riquezas da graça. É o que eu falei na live anterior, que na Santa Liturgia, quando nós estamos celebrando, há dois movimentos. Um da igreja peregrina, nós aqui na terra, que vai para o céu, e outro da igreja celeste, que desce para nós, dentro do templo que estamos presidindo, que estamos celebrando. Todos celebram. O presidente preside e todos celebram com ele, tá bom? Então há esses dois movimentos, da igreja peregrina aqui da terra, para a igreja celeste no céu, e da igreja celeste para a igreja peregrina. E todos os anjos em toda a liturgia estão ali dentro da nave da igreja, circulando no presbitério, em toda a nave da igreja, ali no meio das pessoas. Porque eles são invisíveis, vocês não veem. Mas aos olhos da fé nossa, nós vemos. Nós enxergamos. Quando há ação divina ali que está passando ali. Na liturgia, todos os anjos descem do céu para celebrar conosco. Que coisa linda, né? Que unidade, né? Da igreja. Da Santa Liturgia. Observe-se, pois, na forma litúrgica, as seguintes normas gerais. Característica do rito. Artigo 34. O rito deve se caracterizar por uma nobre e simplicidade, ser claro e breve, evitar as repetições, estar ao alcance dos fiéis e não necessitar de muitas explicações. Isto é, nas orações, quando nós fazemos no missal romano, nós temos que ter uma dicção objetiva, clara, para não deixar dúvida para os fiéis. Quando nós estamos proclamando o Evangelho, nós temos que proclamar, e também os leitores, quando estão proclamando a primeira leitura, o salmo responsorial, ou cantado ou proclamado, e a segunda leitura nos domingos e dia de festa, tem que proclamar, porque todas as leituras ali na liturgia nada é lido, é proclamado, todas as leituras são proclamadas. Ler é o livro, que você lê de uma forma diferenciada, está aqui um livro, você lê. Já na liturgia é proclamação, tá bom? Todos os leitores proclamam também, não só o presidente não. E aí tem que ser feito com a dicção bem clara e objetiva, para que os fiéis entendam, e já seja uma catequese para eles, para na hora da homilia, com esclarecimento do presidente, eles assimilem melhor. É o que está dizendo aqui no artigo 34, tá bom? Bíblia, pregação e catequese litúrgica. Vamos lá. Artigo 35. Para tornar claro o nexo entre a palavra e rito. Número 1. Resta-se o uso abundante, variado e bem distribuído da Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas. Eu acabei de falar a primeira leitura, salmo responsorial, a segunda leitura, depois o Evangelho. Número 2. Indique-se nas rúbricas o lugar apropriado à fala, como parte da ação litúrgica no contexto do rito, cuidando que se exerça com a maior fidelidade o ministério da pregação. Olha aí a responsabilidade, viu? Que é celebrar a liturgia, a Santa Liturgia. Esta, por sua vez, deve-se
basear na Escritura e na própria liturgia, sendo o anúncio das maravilhas de Deus na história da salvação e no mistério de Cristo, que está sempre presente de maneira ativa, especialmente nas celebrações litúrgicas. Isso é forte, viu, gente? Isso é muito forte. Número 3. A catequese seja feita em continuidade com a liturgia. Isto é, quem faz essa parte catequética aqui para os fiéis, nas normas litúrgicas da igreja, deve ser o diácono, estando o diácono presente. Quando o diácono não está presente, quem vai fazer é o presidente. Ele vai passar algumas orientações de como vai transcorrer a liturgia. E que seja, pede-se que seja um momento anterior ao início da liturgia. Entendeu? Então, nos próprios ritos, e se necessário, deve-se inserir breves ademoestação do sacerdote ou de outro ministro. Olha, o outro ministro, esse outro ministro quem é? O diácono. É feito isso pelo sacerdote ou pelo diácono. Quando o diácono está, é o diácono que faz. A serem feitas em momentos oportunos, com palavras preparadas, isto é, não é coisa solta, é coisa com responsabilidade que esteja dentro da liturgia. Anteriormente, ou ditas no mesmo espírito, isto é, da liturgia, extrair da liturgia e falar o que vai acontecer, para que o povo se prepare para acolher melhor e celebrar melhor a Santa Liturgia. Isto é feito pelo padre ou pelo diácono, o que eu acabei de falar. Isso é feito pelo padre, se ele estiver presidindo, ou pelo diácono. Se estiver presente, o padre pode... O diácono é o ministro da palavra e do altar. Ele estando até com o Papa. Quem exerce esse ministério é o diácono permanente. Pode estar até com o Papa. Quem exerce o ministério do altar e da palavra é o diácono. Tá bom? Número 4. Provenha-se celebrações da palavra de Deus nas vigílias das grandes festas, em certos dias da quaresma, do advento, nos domingos e dias santos, principalmente nos lugares em que não há sacerdotes. Neste caso, a celebração pode ser presidida por um diácono. Olha aí, olha. Na ausência do padre, quem é primeiro que chega para assumir a Santa Liturgia é o diácono. Quando o diácono está presente, mesmo com o padre, mesmo com o bispo, mesmo com o papa, quem é que vai exercer o ministério da palavra e o ministério do altar? É o diácono. E na ausência dele, do padre, quem chega primeiro é o diácono. Para depois, na ausência do diácono, outro ministro delegado pelo bispo, isto é, entre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra. Já é o último plano. Mas o diácono sempre está em destaque na liturgia. Isto é desde os primórdios, viu? Porque se vocês ir lá em Atos 6, de 1 a 6, vocês vão ver os diáconos, os 7 primeiros diáconos permanentes que foram ordenados pelos apóstolos lá no início do primeiro século. Os diáconos permanentes existem na Igreja Católica Apostólica Romana. O sacramento da ordem foram ordenados pelos apóstolos no início do primeiro século. E depois da Páscoa agora nós vimos aí a trajetória do diácono Estevão, que foi um grande diácono, que teve um desempenho maravilhoso, esplêndido, na pregação da palavra, servindo a liturgia, e morreu apedrejado. Depois da morte do diácono Estevão, aí entrou o diácono Felipe, que fez prodígio, que até catequizou o eunuco, o oficial da rainha do império na época, tá bom?
Então, era isso que eu tinha que passar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Liturgia, a linguagem da liturgia. Ainda tem mais aqui. A linguagem da liturgia. O artigo 36, o inciso 1º, concebe-se o latim nos ritos latinos, salvo exceção de direito, isto é, do idioma. Cada lugar, cada região tem o seu idioma. Na região latina vai seguir o latim. Aqui no Brasil nós seguimos o português. Porém, tem algumas regiões aqui do Brasil que alguns padres usam as partes da missa em latim. Eles rezam em latim, tá bom? É autorizado pelo Concílio Vaticano II, essa modalidade. Inciso 2º. Como, porém, na missa, na administração do sacramento e em outras partes da liturgia, e empregado no vernáculo, em geral, de grande utilidade para o povo, deve-se ampliar o seu uso, a começar pelas leituras, a demonstração e em certas orações, cânticos segundo as normas que se estabelecerão abaixo, a respeito de cada um destes aspectos. A igreja, ela recomenda, mas ela diz como fazer. Ela explica como fazer, e o momento de fazer e onde fazer. Aí vamos lá no inciso 3º. Mantido este princípio, isto é, estando no local que prevaleça o latim, aí vai lá, mantido este princípio, compete às autoridades eclesiásticas territoriais que se referiu acima no artigo 22, inciso 2º, que é os bispos e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, aqui no Brasil, e em cada arquidiocese ou cada diocese tem um arcebispo na arquidiocese, e na diocese tem os bispos, como aqui no estado de Sergipe, a província aqui do estado de Sergipe. Tem o arcebispo da arquidiocese de Aracaju, Dom João Costa, tem o bispo Dom Vito, da diocese de Propriá, então Dom Giovanni, na diocese de Estância. Então, cada bispo que vai definir como é que deve prevalecer a liturgia, tá bom? Que eles fazem parte da Santa Sé Apostólica. O artigo 22, no inciso 2º, caso seja oportuno, de acordo com os bispos das regiões vizinhas que falam a mesma língua, decidir a respeito do uso do vernáculo, isto é, da língua vernácula da pessoa, com a aprovação e afirmação da Santa Sé Apostólica. Não é solto. Não está ligado ao Vaticano. Como disse aqui logo no início, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Deixa eu terminar isso aqui, eu vou botar lá uma parte lá que vocês não viram, não enxergaram, mas vocês assistindo, vocês vão ver. O inciso 4º. A tradição do latim para uso litúrgico deve ser aprovada pela autoridade eclesiástica territorial competente. Quem é a autoridade eclesial competente da região? O arcebispo ou bispo da diocese ou da arquidiocese que eu acabei de falar. Tudo ligado com a Santa Sé Apostólica. Como eu vou falar aqui uma coisa aqui para vocês verem, que é coisa que ninguém pode fazer nada na liturgia e alterar, nem fazer, nem acrescentar, nem tirar, tá bom? Aqui, olha, no artigo, quando eu comecei a live, no artigo 22, o inciso 3º, olha o que diz aqui para vocês terem uma clareza melhor, que a liturgia tem que ser seguida na íntegra, como manda a Santa Sé Apostólica. O inciso 3º diz o seguinte: ninguém mais, nem mesmo um sacerdote, seguido a própria inspiração, pode acrescentar, tirar
ou mudar alguma coisa na liturgia. Pronto. Ele tem que obedecer o que está nos livros sagrados. Ele não pode mudar, modificar. Só quem tem competência para isto é a Santa Sé Apostólica, é o arcebispo ordinário do local, da região da arquidiocese ou da diocese. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então, estamos estudando aqui, olha, Sacrosanto Concílio. Tá bom? Um dos 16 documentos do Concílio Vaticano II. Nós estamos agora estudando para a Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Sagrada Liturgia. E aí nós vamos dedilhar mais algumas lives dele aí, depois vamos passar para outros documentos também, que eu já venho trabalhando já no contexto litúrgico da Eucaristia, já alguns dias já, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está mais aqui, chegou mais presente aqui. Gabriela, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus abençoe e te proteja, viu? A você e toda a sua família. Kainan Matos, que Deus abençoe a você e sua família, minha querida. Elisandro Santos, que Deus abençoe você e sua família. Tailanes Bardados, que Deus abençoe você e sua família. Tailane, boa tarde. Verônica Alves, que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe você e sua família. Pois bem, então essa live ela vai ficar no meu Instagram, livre lá para vocês estudarem, que é de suma importância. Especialmente, já está bem objetivo a live. Eu explico todinho o direcionamento da live para quem é. Para todos os cristãos, de uma forma especialíssima, para os mestres, que são os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão da Palavra, e para os leitores que estão imbuídos dentro da coisa. Como vocês viram aqui dentro da própria live, no próprio documento falou de acólito, de cerimoniário, de leitor, de comentarista, de ministério de música. Então é para todas as pessoas que servem a liturgia, tá bom? Essa live é para todas as pessoas. Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora pela intercessão, já agradecendo as pessoas que estavam com Covid-19, que já receberam alta, Padre Félix, Dom Giovanni recebeu alta hoje à tarde. Também agora tem algumas pessoas ainda internadas, vamos rezar por Tânia, que está internada, entubada, o diácono Fernando também, que também está ainda internado, entubado também. Vamos rezar pela recuperação da saúde deles, e para que os médicos e os enfermeiros não sejam contaminados também, para que possa ajudar essas pessoas e, com a graça de Deus, ser curados e alcançar um objetivo maior, que é a cura de todas as pessoas que estejam contaminadas, tá bom? E que a vacina chegue logo para todos serem imunizados, ok? Agradeço a presença de todos vocês, que Deus abençoe, a live fica lá, e também no canal da paróquia, também no meu Facebook, para vocês degustarem no canal da paróquia Nossa Senhora do Monte Serra, no YouTube, tá bom? Se inscreva lá no canal e acesse lá no meu Instagram, e tá lá livre para vocês acionar o sininho e ficar recebendo as notificações, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Inclinai a cabeça para receber a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Monte Serra, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, e em paz que o Senhor vos acompanhe. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado. Boa tarde para todos.